devorar. Simples. Quando você acorda, ficai de joelhos perante a sua cama. Cumprimente o Altíssimo. Bom dia, meu Senhor. Eis aqui diante de ti o seu filho. Peço-lhe a ti, meu Pai, que protegei a minha vida, a minha casa, os meus familiares. Afastai-me de mim a tentação. Dê-me sabedoria, para que eu viva sempre diante de ti, fazendo a sua vontade. Depois, rezai o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração universal. É uma oração que todos e todas as igrejas devem fazer, pois essa é a oração deixada por Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou essa oração para todos. E depois, de noite, quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, antes de você dormir, ficai de joelhos de novo perante a Deus e cumprimente-o. Boa noite, meu Pai amado, meu Criador. Se tu cometeu um pecado contra seu irmão, se você maltratou ele, se você xingou ele, se você chegou a bater uma pessoa, peçai perdão. Senhor Deus, peço-lhe perdão pelos meus pecados que cometi no dia de hoje, pois fui tentado e eu sou fraco e acabei caindo, mas peço perdão a ti, meu Pai. E Deus irá te perdoar. E neste momento, peça a Ele que Deus proteja a sua noite, proteja seus sonhos, afastai de ti o maligno. Depois, peça a Deus também que proteja a sua família, proteja a si mesmo. Se tu precisares da intercessão de anjos de Deus, tu podes pedir. Na Bíblia fala várias vezes o aparecimento de anjos perto dos humanos para conversar com eles. Peça a orientação, peça a Deus que mande um anjo, um arcanjo, que possa te orientar, para que assim tu faças apenas a vontade de Deus. Rezai o Pai Nosso, depois tu podes dormir. Faça isso todo o dia da sua vida, e você será sempre pleno na glória de Deus. Pois isso é a vontade do Criador. O que é? O que é amar o próximo? Bom, agora eu vou explicar o que é amar o próximo, que é a vontade de Deus, do Criador. Amar o próximo é você não xingar o próximo, é você não atacar o próximo, é você não o maltratar, não cobiçar a mulher do próximo, se o próximo é casado. É você não levantar a mão pro próximo. Ah, mas fulano levanta a mão para mim. Ele cometeu pecado contra Deus. Mas você não pode fazer o mesmo que o fulano faz. Perdoe-o, pois é a vontade de Deus. Perdoe. Jesus Cristo fala isso e deixa bem claro. Se o próximo te maltrata, ele já está pecando. Mas não é que o próximo está te maltratando que você tem que maltratá-lo. Não. Perdoe-o e orem por aqueles que te maldizem, pois és a vontade de Deus. E deixai que ele seja... que encontre a verdade. Deixai que Deus mostre para ele que ele está errado. Na Bíblia está escrito sobre o que Jesus Cristo fala sobre aqueles que te maltratam. Então façai sempre a vontade de Deus. Amar o próximo é você não levantar a mão para o próximo. Se o próximo levanta para ti, tudo bem. Perdoe-o e se afaste. Você não deve ter contato com uma pessoa que te maltrata. Tu deves deixá-la que ela seja
punida pela lei do retorno, porque a lei do retorno não faz parte da lei de Deus, mas a lei do retorno é para mostrar para as pessoas os erros que elas fazem, para que elas entendam que aquilo machuca o próximo e machuca ela também. Porque a lei do retorno está aí para machucar a pessoa que faz o mal contra o seu próximo, para que ela entenda que aquilo é contra Deus. No momento em que ela entender, e quando ela for pedir perdão para Deus, Deus irá perdoar. O amar o próximo e seguir a doutrina espiritual de Deus é esta. Amar o próximo é isso. É você não praticar maldades com o próximo. Então, se for ver, não é difícil você seguir a doutrina verdadeira de Deus. É fácil. Porém, tu deves sempre ficar vigiando, para que tu não caias em tentação. No momento em que você sentir uma tentação ali, fazendo com que você cometa um erro, fale com clareza: afastai-me de mim, tentação. Eis que sou filho de Deus, e a tentação se cessará. E você conseguirás o quê? Uma vida plena ao lado do Criador. Essa é a verdade. Muitos escondem isso e colocam doutrinas que você acaba se condenando porque você não consegue cumprir, sendo que a verdadeira doutrina de Deus é esta. Amarás o teu Deus com amor, com carinho e com todo o seu conhecimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então perdoe o próximo que te maltrate, não brigue com ele e se afaste. Cesse aquela discussão que não vale nada. Se tu quiseres falar para ele que não está te maltratando, eu te perdoo. Ele vai te perguntar: por que você me perdoa? Não pedi para me perdoar. Você fala: eu te perdoo porque é a vontade de Deus. E cai fora. Saia dali. Deixai ali falando sozinho. Pois a vontade de Deus é esta: que tu sejas humilde com o próximo, que você não cometas esse pecado. Que por mais, eu vou falar de novo, por mais que o próximo te maltrate, te xingue, te humilhe, você não tem o dever de devolver aquilo na mesma grandeza. Sejais melhor perante a Deus. Perdoe a pessoa que fez aquilo e caia fora. Deixai que aquela pessoa depois terás o seu... terás que se responsabilizar pelos seus atos. Façai isso quanto é tempo, pois mais uma vez eu digo, Jesus, nosso Senhor, o Messias, está voltando. E não vai demorar muito para ele voltar. Os sinais nos céus já mostram isso. O anticristo está logo para se levantar. Mas antes que o anticristo se levante, Deus voltará para escolher aqueles que nele creram, para que eles não sofram as turbulências que está por vir. Tudo o que está acontecendo hoje no mundo não é Deus que está fazendo, e sim o ser humano. As doenças, o ser humano que criam as doenças e soltam no mundo, e culpa a Deus por isso. A eles terão que prestar contas ao Altíssimo depois, pois a punição de Deus, a ira de Deus virás no fim dos tempos. Não és o fim dos tempos ainda, mas está próximo para chegar ao início. Por isso que Deus tirará todos aqueles em quem Deus e Jesus Cristo se salvaram. Glória a Deus a todos. Que Deus possam ter uma vida plena perante o Criador. Sempre postarei vídeos para ajudar as pessoas a se livrarem das doutrinas que tecnicamente são absurdas, sendo que a vontade de Deus é essa e é única. Futuramente farei orações poderosas para ajudar as pessoas a se libertarem do mal. Sois um servo perante a Deus e faça a vontade dele. Sois um profeta que profetiza a palavra de Deus.
Só faço aquilo que Deus pede para mim fazer, pois eis que sou filho do Criador. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e ajude vocês a encontrarem um caminho verdadeiro. Eis que estou aqui para ajudá-los. Até mais.